Hegemonia total da base brasileira. Dessa vez, o Sul-Americano Sub-17. O Brasil é campeão Sul-Americano Sub-17 feminino 2026 ao bater a Argentina por 3-2. Nós vamos trazer também os confrontos da Copa do Brasil, as semifinais do Brasileiro Feminino Sub-20 e, claro, os confrontos da 2, da 3 e a elite do nosso futebol, que tem rodada nessa segunda-feira, encerrando com bastante jogos. Nós vamos trazer para vocês quais jogos são esses que estão acontecendo nessa segunda-feira. Pois então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer as informações do futebol feminino. O destaque é esse boletim informativo de toda segunda-feira para deixar você bem informado dos principais campeonatos que está acontecendo no nosso Brasil. Mas antes, vocês que já são inscritos sabem que o conteúdo vai ser show de bola, não é mesmo? Por isso eu já conto com o seu like no começo do vídeo. Você que tá chegando aí agora, tá vendo qual que é do canal desse tiozinho aqui falando pra vocês. Assista o vídeo, se no final você gostar, aí sim vale a pena você deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se não se inscreveu, peço que dê essa moral, se inscreva no nosso canal. Pois bem, galera, vamos lá trazer para vocês as informações que são bastante nessa segunda-feira. Vamos começar a falar do Sul-Americano Feminino Sub-17, que encerrou nesse final de semana, certo? E o Brasil é mais uma vez campeão Sul-Americano Feminino Sub-17 e está classificado para a Copa do Mundo. Pois bem, olha só, mas antes da final, tivemos aí os perdedores das semifinais se disputando para ter mais dois para disputa do Mundial. Olha só, Venezuela 1, Colômbia 0, Venezuela no Mundial. Chile 2, Equador 1, Chile também no Mundial. E a grande final, o Brasil enfrentou a Argentina e venceu de virada por 3-2. O Brasil com hegemonia total aí no Sul-Americano, tanto no Sub-17 e também no Sub-20. Parabéns às gurias brasileiras por mais um título na base feminina. Isso é porque a gente não tem o respaldo necessário ainda para a base. Imaginem vocês quando a CBF se preocupar um pouco mais com a base, hein? E falando em Sub-17, vamos falar para vocês do Paulista Feminino Sub-17, que tivemos rodada aí no meio da semana. Olha só, Ferroviária 0, Corinthians 0, Tio-Wise 3, Taubaté 0, SESI 1, Realidade Jovem 0, Centro Olímpico 2, Esfera 1, Flamengo 0, Audax 5, encerrando Santo André 1, São Paulo 2. E a rodada Paulista Feminino Sub-17 começa no dia 16, olha só, Taubaté recebe o São José e o Audax recebe o Trio Rising. Os dois jogam no mesmo horário às 15 horas, sábado. E aí no domingo, dia 17, o Esfera recebe o SESI às 15 horas no mesmo horário. Realidade Jovem recebe Referência, o Corinthians recebe o Flamengo também às 15 e aí depois às 16 horas o São Paulo recebe o Centro Olímpico. São jogos do Paulista Feminino Sub-17. Pois bem, galera, e agora vamos falar então dos jogos das semifinais do Brasileiro Feminino Sub-20. Jogos de ida já aconteceram, olha só, São Paulo 1, Ferroviária 2, Flamengo 4, Internacional 1. Os jogos de volta estão previstos para acontecer no próximo dia 20, às 15h30, a Ferroviária recebe o São Paulo e o Internacional recebe o Flamengo. Será que vai dar aí Ferroviária e Flamengo?
uma final inédita aí, hein? Pois bem, tá aí para vocês as semifinais do Brasileiro Feminino Sub-20. Pois bem, galera, vamos falar das oitavas de finais da A3 do Brasileiro Feminino, que já está confirmado a datas e horários, tá? São jogos de ida e volta. Vamos confirmar para vocês os jogos de ida. Olha só, no dia 17, no domingo às 16 horas, o Penharol recebe, aliás, o Pantanal recebe o Penharol. O jogo de volta será no dia 31, também no domingo. Pois bem, no dia 16, sábado, às 17 horas, o Rolim de Moura recebe o Planalto. Jogo de volta também no dia 31, no domingo. No dia 17, no domingo, às 15 horas, o Criciúma recebe o Realidade Jovem. Jogo de volta no dia 30, no sábado. Também vamos ter aí Real Reps recebendo o Curitiba no domingo, dia 17. E o jogo de volta também no dia 30. Vamos lá, próximo jogo, Sampaio Corrêa recebe o Tiradentes no dia 16, às 15 horas. Jogo de volta também no dia 30. O Portuguesa recebe o Liga São João no sábado, dia 16, às 15 horas. Jogo de volta também marcado para o dia 30. O Prosperidade recebe a União do Rio Grande do Norte também no dia 16, às 15 horas. Enquanto o jogo de volta será no dia 31, no domingo. E finalizando, o R4 recebe o Juventude no dia 17, certo? Às 16 horas, enquanto que o jogo de volta está marcado também para o dia 30. São os confrontos das oitavas de finais da A3 do Brasileiro Feminino. Saindo da A3, vamos então falar da A2, que tivemos jogos nesse fim de semana. Olha só, Paysandu 3, Vila Nova 1, Itacoatiara 1, Minas Brasília 2, Ação do Mato Grosso 3, Ceará 1, Instituto 3B 1, Sport Recife também 1, Atlético Piauiense 1, olha o Vasco, o Vascão vencendo aí o Atlético Piauiense por 3-1 fora de casa. Rio Negro 2, Taubaté 0, Pérolas Negras 1, UDA de Alagoas também 1, Itabirito 3 do Cimel da Bahia, da maravilhosa Jiquié 0. São jogos da oitava rodada da A2. Agora a classificação, olha só, os 8 primeiros, lembrando que os 8 se classificam para as quartas de finais. O Vasco está em primeira hora e o Vascão aí, gente, com 24 pontos. Em segundo, Minas Brasília, olha só, vamos ter um representante de Brasília aí na Elite em 2027, olha, com 19 pontos. O Itabirito vem em terceiro também com 19. O Atlético Piauiense caiu na tabela, hein? Tá em quarto com 18. Em quinto, o Sport Recife com 14. Em sexto, o Pérola Negras também com 14. Em sétimo, Ação do Mato Grosso com 13. Em oitavo, o Taubaté com 12, seguido aí do Instituto 3B também com 12 pontos. É a classificação da A2 até a oitava rodada. Pois bem, a nona rodada está prevista para acontecer no dia 16 e 17 de maio. Olha só, no dia 16 às 15 horas vamos ter Sport Recife recebendo o Itabirito. Em Minas Brasília recebe o Paysandu. O Ceará recebendo o Instituto 3B. O Vasco recebendo o Rio Negro. Do Cimel da Bahia recebendo o Pérolas Negras. O UDA de Alagoas recebendo o Itacoatiara. Aí às 15h30 o Vila Nova recebe o Atlético Piauiense. E no dia 17, no domingo, o Taubaté recebendo a Ação do Mato Grosso. São jogos da nona rodada do Brasileiro Feminino A2 de 2026. Pois bem, da A2, vamos para o Paulistão Feminino, que tivemos a primeira rodada no meio da semana passada. Olha só, na quarta-feira, dia 6, tivemos aí Taubaté 1, Red Bull Bragantino também 1, Palmeiras 5, Mirassol estreando aí no futebol feminino 0, Ferroviária 2, Santos 1. E na quinta-feira tivemos aí Corinthians 1, São Paulo de virada 2. Foram os jogos da primeira rodada do Paulista Feminino
de 2026. Pois bem, e a segunda rodada, gente, que vai acontecer nessa semana, dia 14, quinta-feira. O Mirassol recebe a Ferroviária às 16 horas, jogo transmitido pela Sport TV. Às 17h30, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, transmissão pela Record News, HBO Max. Também às 19h30, na quinta-feira, o Santos recebe o Palmeiras. O Paulistão do YouTube transmite, o Cazé TV, Record News e o HBO Max. Pois bem, e domingo, dia 12 de julho, jogo da segunda rodada, o São Paulo recebe o Taubaté, porque o Taubaté vai estar disputando aí a A2 e precisa de resultado. Então tá aí para vocês a rodada 2 do Paulistão Feminino. Pois bem, meus amigos, já está definido também os jogos da segunda fase com datas e horários da Copa do Brasil de 2026. Olha só os jogos. Dia 13, quarta-feira, São José recebe o Prosperidade. E também na quarta-feira, às 16 horas, o Liga São João recebe o Ipojuca. No mesmo dia, 19 horas, o Misto do Mato Grosso recebe o Ação também do Mato Grosso. Às 19 horas também, o Minas Brasília recebe o Vila Nova. E finalizando às 15 horas, o 3B da Amazonas recebe o Taubaté. Pois bem, continuando, o Pearol, também na quarta-feira, 16 horas, recebe o Doce Mel da Bahia. O Planalto recebe o Paysandu às 19 horas. União do Rio Grande do Norte recebe o Atlético Piauense também às 15 horas. Itabirito contra o Ceará também às 15 horas. O Vasco recebe o Araguari. Esse jogo será nessa terça-feira, dia 12, às 18h30, certo? O Vasco recebendo o Araguari. Juventude recebendo aí o Vitória da Bahia na quarta às 16 horas. Também na quarta às 15 horas, o Mauauense recebe Itacoatiara. Quarta às 19 horas, Sport Recife recebe o Criciúma. Às 15 horas, Sampaio Corrêa recebe o Real Reps. E também às 15 horas, o DA de Alagoas recebendo o Ipiranga. E no mesmo horário, também na quarta, o Curitiba recebe o Rio Negro. Então tá aí para vocês os jogos da segunda fase da Copa do Brasil Feminina de 2026. Pois bem, galera, e vamos falar agora do Brasileirão Feminino 2026, que já aconteceu vários jogos da 10ª rodada e a maioria dos jogos estão acabando nessa segunda-feira. Já aconteceu alguns jogos, está acontecendo o jogo nesse momento e logo mais tem mais jogos. Então vamos trazer para vocês os resultados dos jogos e o que falta aí para terminar a 10ª rodada. Vamos lá então aos resultados da 10ª rodada. Olha só, Cruzeiro 4, América Mineiro 0. No dia 9, sábado, Fluminense 0, Santos 2, Misto 1, Bahia também 1. E aí domingo tivemos aí Red Bull Bragantino recebendo as Mosquiteiras do Grêmio e perdeu por 3-0. Olha o Grêmio aí, hein? Vitória da Bahia 0, Juventude 3. Esse jogo aconteceu hoje às 15 horas. Também está acontecendo nesse momento que estou gravando o vídeo. No momento está Internacional 0, Botafogo também 0. E daqui a pouco teremos, às 19 horas, o Flamengo recebendo a Ferroviária, o Palmeiras recebendo o Atlético Mineiro às 21 horas e finalizando a 10ª rodada, o Corinthians recebe o São Paulo às 21h30. Na nossa live dessa terça-feira às 20 horas, nós vamos trazer para vocês todos os resultados, vamos debater essa 10ª rodada e já trazer para vocês também a 11ª rodada que acontece no final de semana, já com os nossos pitacos para a 11ª rodada. Fechado então? Então beleza, gente. Então tá aí para vocês nosso boletim informativo de toda segunda-feira para deixar você bem informado dos principais torneios do nosso futebol feminino. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos ficando por aqui, desejando a todos aí uma maravilhosa semana e que Deus abençoe você e toda a sua família.
Abraço do Franco. Fui.